No tutorial de costura de hoje, nós vamos confeccionar a bolsinha da vovó. Essa peça é ideal para presentear Dia das Mães, Dia das Avós, Dias das Professoras e várias outras datas comemorativas que você queira presentear mulheres com essa bolsinha muito fofinha. Essa peça também é ótima para você aproveitar todos os retalhos que você tiver no seu ateliê e fazer ela em forma de patchwork, aquela técnica que a gente coloca os retalhos uns costurados nos outros, porque ela é formada por duas partes de tecido e você consegue fazer com seus retalhos aí do ateliê. Esse é aquele tipo de peça que parece pequenininha, mas ela cabe bastante coisa aqui dentro, por causa destas preguinhas que tem aqui na frente. Isso aqui dá uma certa profundidade para a peça e a gente também tem pences no forro, então o tamanho interno acompanha o tamanho externo e você consegue guardar vários itens aqui dentro para organizar a bolsa. Eu aprendi essa peça há algum tempo lá no canal da Nancy, o Sewing Times, e comecei a comercializar essa peça, fazer parte do meu portfólio de peças do ateliê. E toda vez que eu recebia uma encomenda, eu ia alterando alguma coisa. Primeiro eu alterei o cantinho do zíper para fazer aquele cantinho bem bonitinho que a gente já conhece aqui no canal. Fui alterando o molde, alterando as medidas para poder caber mais documentos, por exemplo, o modelo do RG antigo, que é uma necessidade específica do Brasil, então um canal gringo obviamente não vai levar o tamanho do documento em consideração. E aí eu cheguei nesta versão da peça que eu vim apresentar aqui para vocês hoje, inclusive utilizando materiais que a gente encontra mais facilmente no Brasil. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, eu sou Tati Tagliari. E aí, vamos confeccionar a bolsinha da vovó com molde gratuito? Então vamos lá! Para fazer a bolsinha da vovó, nós vamos precisar destes dois moldes aqui. Eu sempre disponibilizo os meus moldes gratuitamente no link que tem aqui na descrição do texto aqui embaixo do YouTube, tá? Os meus moldes estão dentro do grupo do Facebook, do grupo gratuito lá do Facebook, ou no grupo do Telegram para quem não tem Facebook, tá? Leiam o texto da descrição, gente, o link para o molde está lá. Se você ainda não faz parte do grupo do Facebook, o link vai levar você para uma página onde você entra no grupo, começa a fazer parte do grupo. E aí, clicando no link novamente, depois de aceita no grupo, você vai visualizar o molde, tá bom? Se você não tiver impressora, não puder imprimir o molde por qualquer motivo, eu vou passar as medidas aqui dos moldes para você tentar desenhar aí no seu ateliê, tá? Como é um molde bem irregular, fica um pouco difícil de conseguir passar as medidas exatas, mas a gente vai tentar, tá? Estes moldes aqui consistem em molde para tecido principal e o molde para o forro. Durante a execução vocês vão entender por que tem dois moldes tão diferentes, sendo que no final a peça tem forro e tecido principal iguaizinhas do mesmo tamanho, tá? Aqui no tecido principal eu tenho um retângulo de 12 por 24 centímetros arredondado aqui embaixo, tá? Então primeiro você desenha um retângulo de 12 por 24, e aí você marca aqui embaixo, olha só, 4,5 centímetros aqui embaixo, retinho, e depois sobe o arredondado aqui para cima. Se vocês colocarem uma fita métrica daqui até aqui, onde acaba os 4,5 centímetros, você vai ter aproximadamente 16 centímetros, tá? Só para vocês terem uma ideia aí de como que eu desenhei esse arredondado aqui. E para este molde aqui do forro, vocês vão desenhar um retângulo de 16,5 por 20,5, tá? Aí você vai arredondar aqui os cantos inferiores, você pode utilizar o lado interno de um rolo de fita adesiva, alguma coisa que você tiver, um copo e tal. E aí aqui em cima você vai diminuir para ficar com 18 centímetros. Lembra que a extensão toda é 20,5 aqui na parte mais larga? Aqui você vai diminuindo até ficar com 18 centímetros, tá? E aqui as pences são de
4 centímetros por 2. Essa abertura tem 2 centímetros e ela entra 4 aqui para dentro. E eu nem preciso dizer que as duas pences são exatamente espelhadas dos dois lados do molde. É um pouquinho complicado de desenhar, por isso que eu indico que vocês façam o download do molde gratuito e imprimam para fazer essa peça aqui. O plano de corte, gente, é o seguinte: para o tecido principal, a gente vai ter 2 tecidinhos retangulares nas medidas de 18 por 5 centímetros cada um. Esses meus tecidinhos estão aqui com nylon dublado nas costas e eu passei costurinha de segurança na volta toda para unir o tecido principal ao estruturador de nylon dublado, tá? Vocês podem fazer essa peça com manta R1 também, se vocês quiserem, mas como é uma peça bem delicadinha, tem preguinhas, eu acho que no nylon dublado fica mais delicado, o acabamento fica mais bonitinho, tá? Mas vocês podem tentar também com outros materiais. E aí, esta segunda estampa que eu escolhi de tecido principal também, estas duas fazem parte do meu tecido externo, eu cortei exatamente do tamanho daquele molde do tecido principal, tá? Vocês vão cortar 2 vezes e também vão estruturar com nylon dublado aqui atrás e também vão passar costurinha de segurança na volta toda. Já o forro eu cortei 2 vezes no tricoline, sem estruturação, sem manta, no mesmo formato e tamanho do molde aqui do tecido de forro, e eu não cortei as pences, tá? Olha só, percebam que o meu tecido está inteirinho. Este corte aqui do molde é só para marcação, então eu vou virar aqui as costas do meu tecido, deixa eu ver se eu consigo mostrar, porque a caneta é preta, olha só, eu risquei as pences do meu molde no lado avesso do meu tecido de forro. É para isso que elas servem, tá? Então, vocês vão cortar, vão posicionar o molde aqui em cima e vão riscar estas pences. Só riscar, vocês não vão cortar ela. Durante a execução, eu vou explicar para que serve essa marcação do molde. Estas minhas estampas lindas que formaram esse composê cara do verão. Olha que lindo, gente. São lá da minha parceira As Beltranas. Ateliê As Beltranas tem os tecidos mais lindos. Eu vou deixar aí no vídeo, na tela para vocês, cupom de desconto. E também vou deixar o link das Beltranas na descrição aqui do vídeo no YouTube. Demais ferramentas e materiais, nós vamos precisar de um zíper número 5, medindo 23 centímetros e um cursor para zíper número 5. Meu cursor e meu zíper são do meu parceiro JJ Fivelas, também tem código de desconto aí na tela. Vou utilizar aqui uma etiqueta rígida, uma tag rígida para colocar na minha peça. Vou passar as medidas de onde costurar essa tag. Se você também tiver tags da sua marca, de metal, de acrílico, de madeira, de couro, ou uma infinidade de materiais que dá para aplicar dessa forma, tá? E a gente também vai utilizar pé calcador lateral de zíper para costurar o zíper. Esse daqui é o pé calcador utilizado na máquina industrial, e este daqui é o equivalente para a máquina doméstica. Nós vamos começar fazendo algumas marcações aqui no tecido principal. Olha só, neste corte aqui. Eu vou deixar esse daqui reservado e vou explicar neste primeiro aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser encontrar o centro da parte retinha do nosso corte. Então, eu vou dobrar ao meio e vou fazer uma marcação aqui com a caneta. Depois que eu encontrar o centro, a partir daqui do centro, eu vou fazer algumas marcações, tá? Eu vou pegar a régua e eu vou fazer o seguinte. Vou marcar 3 centímetros para a esquerda e 3 centímetros para a direita a partir do centro. Depois, eu vou marcar 5 centímetros à esquerda a partir do centro e 5 centímetros para a direita a partir do centro. Depois eu vou marcar 7 centímetros para a esquerda a partir da marcação do centro e 7 centímetros para a direita a partir da marcação de centro. E depois vou marcar 8 centímetros para a esquerda
e 8 centímetros para a direita. Nós vamos ficar com estas marcações aqui, tá? E aí, nós vamos clipar as dobrinhas dessa nossa peça. Como é que a gente vai fazer? Vamos encontrar a marcação de centro, que está bem aqui. A partir da marcação de centro, eu vou ter duas marcas aqui e duas marcas aqui. Estas duas têm uma distância de 2 centímetros entre uma e outra, e essa daqui uma distância de 1 centímetro de uma e outra. Vamos tratar essas duas marcações aqui como parzinhos, tá? Aqui tá o meu centro, parzinho de marcações, parzinho de marcações. Mesma coisa aqui do outro lado. Eu vou pegar esse primeiro parzinho e eu vou dobrar, olha só, encontrando marcação com marcação. Vou colocar bem pertinho aqui, tá? Ó, marcação com marcação. Dobrei para direção ao centro da minha peça. Dobrei assim. Vou colocar um clips aqui. Vou pegar essas duas marcações aqui, esse segundo parzinho de marcações, e vou fazer a mesma coisa. Essa daqui vai ser um pouquinho mais complicado, porque só tem 1 centímetro entre uma e outra, mas dá para fazer. Vou encontrar marcação com marcação. Encontrei as marcações, dobro, jogo a minha dobra sentido centro da peça e vou clipar. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu vou ficar, olha só, com estas dobrinhas aqui. Eu posso vir aqui, dar uma organizada nos meus tecidos, tentar dar uma desamassada. É um pouquinho inútil fazer isso agora, tá? Porque a peça não está costurada ainda, mas dá para tentar organizar. E aí, gente, com estes clipes colocados aqui nas minhas dobras, eu vou levar essa peça lá para a máquina de costura e vou passar costurinha de segurança bem na beiradinha, só para eu prender estas 4 dobrinhas e me livrar desse monte de clipes, tirar esses clipes daqui. E eu vou fazer os mesmos passos aqui com essa outra peça, as mesmas marcações, as mesmas dobras e a mesma costura de segurança. Estou aqui com as preguinhas do tecido costuradas, olha só, aqui atrás dá para ver melhor, porque não tem estampa. E agora a gente vai fazer o seguinte, estou aqui com o meu tecido, e se a gente posicionar ele aqui em cima da base de corte, a gente vai ver, olha só, que ele não está mais reto, ele está com as pontinhas levantadas. A gente precisa tirar essas pontinhas, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, vou posicionar aqui na mesa. Eu sei que eu tenho uma parte reta aqui embaixo, porque o meu molde é reto. Então, eu vou alinhar essa parte reta aqui com uma das riscas da minha base de corte. Essa daqui eu também vou deixar alinhada com alguma risca que eu estiver vendo aqui na mesa, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, vou posicionar a minha régua aqui em cima. Vai dar um pouco de reflexo, tá, gente? Vou colocar aqui uma das riscas da minha régua também alinhadas bem certinho com o fundo da minha nécessaire. E aqui em cima, o fim da minha régua também vai estar alinhado com esta borda aqui do meu tecido. E aí, quando eu perceber que tá tudo mais ou menos alinhado, eu vou passar uma risca aqui, tá? Essa risquinha, ela tem que vir bem alinhada com essa parte do meio aqui, do meu corte. E aqui na ponta, a gente vai ficar com uma sobra de 1,5 centímetro a 2 centímetros aproximadamente, tá? Não tem muita medida certinha aqui, não. Às vezes sobra 1,5 centímetro, às vezes sobra 2, depende muito de como a gente dobrou. E aí, eu vou passar uma risca. Esse meu exemplo aqui, olha só, eu fiquei com 1,5 centímetro da minha risca até a pontinha do meu tecido. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos cortar isso aqui? Não. Primeiro, a gente vai passar uma costura de segurança, porque a gente vai substituir essa costura de segurança que vai ser cortada. Então, eu vou passar uma costura de segurança aqui em cima desse risco, e aí sim eu vou refilar essa pontinha e essa pontinha, deixando a costura no lugar. Vou fazer a mesma coisa nesse outro tecido aqui.
Depois de refilar as nossas peças, elas vão estar bem retinhas, onde a gente vai aplicar a segunda parte do nosso tecido principal. É exatamente isso que a gente precisava. E agora, uma última verificação, nós vamos dar uma olhadinha aqui, porque essa parte do tecido, ela tem que ficar com aproximadamente 18 centímetros, tá? Que é o mesmo tamanho do tecido de forro e do outro tecido principal. Se ficou um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não tem importância, a gente tira isso, refila depois na hora da costura da lateral. Mas é importante estar bem perto de 18 centímetros, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui os outros dois tecidinhos principais de 18 centímetros de largura e a gente vai fazer uma costura aqui assim. Vou pegar direito com direito, vou virar o avesso para cima, vou posicionar aqui, olha só, tentando alinhar o máximo possível com as pontinhas aqui, que bateu 18 centímetros. Vou passar uma costura com um pé de máquina, retrocesso no começo e no final. Depois eu vou virar esse meu tecido para cá e vou rebater essa costura com meio pé de máquina. Vou fazer isso com as duas partes de tecido. Aqui tá a parte do tecido principal finalizado. Nas costas ficou assim, olha só, a rebarba fica para cima e aí a gente passa o rebatido segurando toda essa rebarba no lugar. E a parte do tecido aqui direito, lado direito, fica assim. Agora eu vou colocar a minha etiqueta rígida. Eu gosto, gente, de colocar ela bem aqui centralizada, tá? Centralizada nessas dobrinhas aqui. E eu gosto de colocar ela mais ou menos 1 centímetro acima desta dobrinha aqui de um tecido para o outro. Então, eu calculo mais ou menos 1 centímetro, centralizo a minha etiqueta e coloco ela bem aqui. Dessa forma, ela fica distante aqui do zíper, eu consigo fazer rebatido, tudo certinho, e ela não me atrapalha a costurar o zíper. Então, é uma opção se você tiver esse tipo de etiqueta também. Tá aqui a minha etiqueta aplicada, costurei à mão mesmo. Geralmente eu faço na máquina doméstica com um aplicador com pé calcador de botão, mas essa daqui eu fiz à mão mesmo. E agora a gente vai preparar o forro para colocar o zíper. Antes de colocar o zíper, a gente vai fazer as pences aqui do forro. Então, para que servem essas pences, gente? O nosso tecido principal, ele tem uma certa profundidade, né? Olha só, tem uma barriguinha. E se a gente não fizer o forro com a mesma profundidade, não vão caber as coisas aqui dentro. Não adianta nada a bolsa ser grande por fora, mas o forro ser pequeno. Então, a gente vai fazer profundidade nesse forro aqui também. Nós vamos virar o avesso para frente e aqui nas marcações da minha pence, eu vou fazer o seguinte. Vou chegar bem pertinho aqui da câmera para ver se vocês conseguem ver o meu risco que tá de caneta preta. Eu vou pinçar aqui com indicador e polegar bem na pontinha dessa minha pence, desse meu risco. Vou dobrar e aqui, olha só, nas laterais eu vou dar uma olhadinha, ver se o risco tá batendo certinho um com o outro, ó. Aí eu vou dando uma olhadinha, agora sim. Aí eu venho aqui, bem nessa pontinha que eu pincei, coloco um clips, coloco outro clips aqui mais pra frente, ou alfinete, o que você preferir. E vou levar lá na máquina de costura essa peça dobradinha e vou passar uma costura bem em cima do risco, por isso que a gente não cortou. A gente vai passar a costura em cima do risco, tá? Eu vou fazer isso nas 4 pences dos meus 2 forros. Olha só como o nosso forro ganhou profundidade depois que a gente fez as pences. Ganhamos profundidade aqui nessa peça. E uma coisa que eu gosto de fazer, gente, depois de costurar essas pencezinhas aqui, eu venho com a tesoura, olha só, eu coloco a tesoura aqui até onde ela entrar, não precisa ser até ela na pontinha, e corto, porque daí fica mais fácil para eu organizar esse tecido, para não ficar acúmulo de tecido na hora de costurar a volta toda. É só eu abrir aqui, olha só, e aí não fica aquele acúmulo de tecido grosso
na costura da lateral. Eu gosto de fazer isso nos meus forros depois de costurar a pence. E aí, gente, agora a gente vai começar a aplicação do zíper. Nós vamos fazer a aplicação do zíper normalmente, como a gente faz numa necessaire comum. Vamos fazer aquele cantinho de zíper bem bonitinho, que vocês já conhecem aqui do canal. E para isso a gente precisa marcar os centros das nossas peças, nossos tecidos e o zíper. Então, eu vou marcar aqui todos os centros da parte onde vai costurada o zíper. Vamos começar encaixando aqui o nosso zíper. Vocês viram que eu dei uma queimadinha aqui nessas marcas, nesses piques de centro aqui do meu zíper, né? Isso é para não esgarçar o nosso zíper com o uso da peça, tá? Ele pode ir desfiando e depois desfazer na mão do cliente, a gente não quer que isso aconteça. Primeira coisa que a gente vai fazer é costura de segurança no tecido principal. Vou pegar o meu zíper, virar o direito para baixo, vou posicionar pique de centro com pique de centro, clipar e passar uma costura de segurança aqui. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado do meu zíper e a outra peça do tecido principal. Alinhar pique de centro com pique de centro, clipar e costura de segurança. Depois que eu fizer isso, a minha peça ela vai estar mais ou menos assim, olha só, costurada dessa forma. Eu vou pegar o meu forro, vou posicionar o direito do forro com as costas do zíper, vou alinhar pique de centro, clipar a peça, vou virar o estruturador aqui, a estrutura para cima ou a manta, se você estiver utilizando manta. Vou trocar o pé calcador, colocar o pé calcador lateral de zíper, aquele que a gente viu lá no começo do vídeo. E vou passar uma costura aqui rente à cremalheira do meu zíper. E vou repetir o mesmo passo com a outra parte do zíper e com o outro forro. Vou mostrar todos esses passos lá na máquina. Aqui está o zíper costurado, lado do tecido principal e lado do forro. A gente vai rebater esse zíper somente do lado do forro. Para fazer aquele cantinho bem bonitinho, a gente não pode rebater o tecido principal. Então, eu vou virar aqui todos os tecidos para o mesmo lado. Vou ficar com a rebarba do meu zíper aqui para o lado direito. E eu vou tombar um dos meus forros em cima da rebarba do zíper. Vou passar aqui uma costurinha com meio pé de máquina e vou fazer a mesma coisa do outro lado com o outro forro. Com o zíper rebatido no lado do forro, agora é hora da gente colocar o cursor neste zíper. Nós vamos localizar aqui qual que é a parte da frente da nossa bolsinha. Se você tiver uma parte da frente, a minha, por exemplo, é onde está a etiqueta. Se você não tiver uma parte específica para ficar na frente, pode ser qualquer um dos lados. O importante é você posicionar a sua bolsinha na mesa dessa forma, porque a gente vai colocar o cursor do zíper. E o cursor, geralmente, a gente coloca ele abrindo para a direita e fechando para a esquerda, quando a gente olha a peça de frente. Então, aqui com a frente posicionada para mim, eu sei que para eu abrir para a direita, eu tenho que introduzir o meu cursor bem aqui, nessa extremidade do zíper. E é bem aqui que eu vou colocar o meu cursor agora. Agora, a gente vai começar a costura da lateral desta necessaire, dessa bolsinha. Eu vou juntar tecido principal com tecido principal, forro com forro, e vou dobrar aqui na lateral o meu zíper. Olha só, vou colocar o dedo indicador e vou afundar a cremalheira do meu zíper para o lado do tecido principal. Quando eu dobrar o meu tecido, o meu zíper assim, a cremalheira ela vai ficar de pé em relação aos tecidos. Deixa eu ver se eu consigo fazer a câmera focar. Ó, ela vai ficar de pé, tá vendo?
Ela não vai ficar nem assim e nem assim. Ela vai ficar de pezinha. E aqui eu vou colocar um alfinete alinhando a fita do meu zíper aqui atrás. Vou colocar um alfinete e vou levar lá na máquina de costura e vou passar um retrocesso de segurança. Passar uma costurinha de segurança aqui onde está o alfinete e vou cortar a linha. E aí eu tiro o alfinete. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E agora com o zíper aqui dobradinho, eu vou costurar a volta toda da minha necessaire. Vou deixar uma abertura aqui no fundo para desvirar a peça. E lembrando que quando a gente vai fazer aquele cantinho bem bonitinho, a gente vem costurando até chegar bem pertinho da cremalheira, faz um retrocesso e corta a linha. Mesma coisa aqui no forro, a gente vem costurando. Quando chega perto da cremalheira, a gente faz um retrocesso e corta a linha. Isso na volta toda da nossa bolsinha. E a abertura aqui no fundo do forro é mais ou menos da largura da nossa mão para conseguir desvirar essa peça depois. Ah, gente, e um detalhe muito importante, antes de ir lá para a máquina de costura, a gente tem que alinhar as costurinhas da lateral, olha só. Alinha bem certinho, costurinha com costurinha, antes de clipar essa peça para costurar a volta toda dela. E agora a gente vem aqui pela abertura do forro, vamos abrir o zíper, a gente encontra aqui onde tá o cursor, e vamos abrir o zíper, e vamos desvirar essa peça todinha pela abertura. Vamos aproveitar que o forro tá aqui pra fora, olha só, e eu vou ajeitar esse forro aqui, colocar aqui as bordinhas do tecido pra dentro. E aí você pode fechar o forro de 3 formas. Cola de tecido, se você estiver utilizando tricoline. Você pode ajeitar bem certinho aqui esses tecidos e fechar com um pontinho invisível à mão. Ou você pode levar lá na máquina de costura e passar uma costurinha bem aqui na beiradinha. É isso que eu vou fazer nessa peça. Olha que bonitinha que fica essa peça, o forro bem generoso com as pences, cabe bastante coisa. Parece pequenininha, mas dá para ir colocando bastante coisa aqui dentro, porque ela fica, gente, bem gordinha quando ela está cheia de itens aqui dentro. Olha só os cantinhos do zíper que a gente já conhece aqui do canal, eles ficam assim, olha só, bem encaixadinhos na lateral da peça. E a hora que a gente fecha, fica aquele cantinho lindo aqui. Olha só que bonitinho, gente. Olha só. Essa voltinha desse zíper, eu sou muito apaixonada por esse zíper. Aprendi com a Ardala, lá do canal Pega Pega Fofurices. Ela aprendeu com a Ateliê Cultive e assim a gente vai passando conhecimento pra frente. Muito bonitinha essa bolsinha, né, gente? Fala a verdade. E aqui ela está com o tecido gabardine, lá do Ateliê As Beltranas, mas também dá para fazer no tricoline. E se você não quiser fazer com 2 estampas, ela fica desse jeitinho aqui, olha só. A gente só percebe que tem uma costura quando chega perto para olhar. E se usar uma estampa direcional, que nesses meus gatinhos aqui, e tomar o cuidado de centralizar a estampa, fica muito bonitinho, muito charmoso, fala a verdade. E se você quiser costurar e ver outras ideias de bolsinhas e clutches, tem estas aqui no canal. Todas elas tutoriais gratuitos, e as que tiver molde, você sabe, o molde também é gratuito lá no grupo do Facebook.